Amém? Olha o que diz Isaías. Leia comigo Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Eu quero refletir com você, nesse pouco tempo que temos, sobre voaremos alto. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: voaremos alto. Diga de novo, diga: voaremos alto. É isso que esse texto está dizendo. Foi isso que Deus falou. Amém? Sobem com asas como águias. Quantos aqui esperam no Senhor? Diga glória a Deus. Se você espera no Senhor, se você serve ao Senhor, se você anda com o Senhor, esse texto aqui está dizendo que você vai subir com asas de águia. Você vai voar alto. Amém, irmãos? Olha, irmãos, eu acho interessante a Bíblia, porque a sabedoria que a Bíblia nos mostra, né, ela nos dá exemplo de animais. Ela nos dá exemplo de animais, para que nós possamos tomar o estilo de vida deles como exemplo para aplicarmos na nossa vida. A gente observa, por exemplo, a formiga nos ensina sobre previdência, né? A gente olha as abelhas, elas nos ensinam sobre técnicas de organização. A gente olha a ovelha, nos ensina sobre a dependência do pastor. A gente olha os pardais e observa a confiança na providência divina. Mas o texto que eu li fala de um animal, de uma ave, que é a águia, e ela é comparada em vários outros lugares da Bíblia como aquele que serve ao Senhor, como aquele que anda com o Senhor, como aquele que confia no Senhor. Então existe uma comparação, e como existe essa comparação, existem muitas características da águia, e todas elas praticamente trazem lições poderosas para as nossas vidas à luz da Bíblia. E eu quero falar sobre esse voo da águia, que é o voo alto, e é exatamente o voo da águia que Deus quer que você tenha na sua vida, em todas as áreas da sua vida. O projeto do Senhor para a sua vida e para a minha vida é que você voe alto, alto, muito alto. Esse é o projeto de Deus. Agora eu quero falar aqui do que é necessário para isso, e do que representa isso, né? E o primeiro que eu notei aqui foi transparência e integridade. Isso é uma característica da águia. Isso é uma característica do voo da águia. A águia, ela tem uma capacidade fantástica de voar em linha reta como uma flecha. Ela tem essa capacidade de voar como uma flecha, como um projétil. O seu voo, ele não é em círculo, ele não é sinuoso. Que lição isso nos comunica? Isso nos fala, irmãos, de voar em linha reta, de voar de forma como a águia voa, de linha reta, fala de retidão e fala de justiça. Isso nos fala de transparência e integridade. E nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, nós somos luz. Diga: eu sou luz. Os que esperam no Senhor precisam fazer o voo da águia. E o voo da águia, irmãos, é esse voo que não tem sinuosidade, não tem altos e baixos, é um voo seguro. É o voo da águia, é a vida do cristão que não pode ter essas sinuosidades, que não pode ter nada escondido, que não pode viver no secreto. O voo da águia
irmãos, é a vida do cristão que anda na luz, como você estar na luz, amém? Que não tem máscara, que não usa disfarce. E para que isso seja uma realidade na nossa vida, para que a gente execute esse voo na nossa vida, a nossa palavra tem que ser sim, sim, a nossa palavra tem que ser não, não. Precisamos ter integridade, precisamos andar na luz. Quem anda na luz, anda em sinceridade. Quem anda na luz, anda em integridade. Quem anda na luz é iluminado e tem a sua vida, uma vida que todos conhecem, e a sua luz brilha. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. O voo da águia. E o voo da águia, quando nós executamos esse voo, nós andamos nessa integridade. A base do reino de Deus é integridade e justiça. Jesus ensinou isso. Amém, amados? Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Quando a gente observa a vida de muitas pessoas, e eu estou falando aqui de uma forma genérica, não quero apontar para ninguém nessa noite, mas quando a gente olha de forma genérica, por exemplo, jovens, alguns jovens, como eles agem hoje, fora tem amigos, e diz, é meu amigo. O pai do amigo gostaria que fosse filho dele, de tão educado que é, de tão maravilhoso que é. Mas quando chega em casa, há uma transformação. Quando chega em casa, não respeita o pai, não respeita a mãe. Quando chega em casa, não quer fazer nada, tudo é difícil. Lá na casa do amigo faz tudo, mas dentro de casa não faz nada. A gente vê isso na prática, irmãos, com um esposo que lá fora é um amor de pessoa com todo mundo, e dentro de casa tem atitudes horríveis com a esposa, com os filhos. A gente observa essa atitude, irmãos, com a esposa, que é dada com todo mundo, no trabalho todos amam aquela mulher, mas quando ela está em casa, ela é outra pessoa, ela é bruta com o esposo, ela é bruta com os filhos. E quem anda na luz, não pode andar assim. Quem anda na luz tem que ter esse voo da águia. Irmãos, não houve pecado que despertou maior ira em Jesus Cristo do que a hipocrisia dos fariseus. E sabe qual era a hipocrisia dos fariseus? Eles diziam aos outros que eram santos e queriam exigir santidade do povo, e não exerciam nada, viviam uma vida completamente errada, na corrupção, no erro, no engano, no adultério, no roubo, mas ensinava, queria jogar uma carga pesada de santidade, exigir santidade do povo. A hipocrisia era algo que era abominável para Jesus. A igreja do Senhor, quem é a igreja que diga glória a Deus? A igreja do Senhor precisa fazer esse voo da águia. Precisa viver na retidão e na justiça. A igreja do Senhor precisa ter a integridade que José tinha no Egito, que preferiu ser preso do que pecar com a mulher de Potifar. A igreja do Senhor precisa viver a honestidade que viveu Daniel, que renunciou, correu risco de vida, mas preferiu não se contaminar com as iguarias do rei, porque eram consagradas a ídolos. A igreja do Senhor precisa ter um modelo, e o modelo é Jesus. Precisa olhar para Jesus e assimilar o caráter de Jesus, assimilar a palavra de Jesus, assimilar a vida de Jesus. Era assim que os irmãos na igreja primitiva viviam, era assim que os apóstolos viviam,
E por isso eles eram apontados e chamados de pequenos cristos, porque pareciam com Jesus. E nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos fazer esse voo da águia. Amém, amados? Nós precisamos exercer esse voo da águia. Irmãos, o segundo ponto que eu anotei aqui é que a águia, ela não voa em círculo, mas ela voa para frente. Ela voa para frente, a águia voa reto, porque tem alvo definido. Irmãos, a águia, ela sabe de onde veio e para onde vai. Ela não vive sem rumo, sem referencial, sem destino certo. Ela voa para frente. Ela não está perdida existencialmente. Ela não é um animal que tem depressão, que vive pelos impulsos da alma. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje eu abraço, amanhã eu chuto. Hoje eu dou bom dia, eu dou paz, amanhã eu não conheço ninguém, falo e não estou nem aí. Problemas existenciais da alma, a águia não vive isso. A águia não vive estagnada como uma preguiça. A águia não anda para trás como um caranguejo. Irmãos, o voo da águia, esse voo revela desenvolvimento, progresso, crescimento, avanço. É esse voo que nós temos que alçar aqui na terra, na nossa vida. Amém, amados? Deus te projetou para você voar alto. Deus te projetou para você voar alto. Amém, amados? Mas tem um parente da águia, irmãos, que tem um voo diferente. Tem um parente da águia que é o urubu. E o urubu, ele tem um voo diferente. O urubu, ele voa em círculos. O urubu, ele voa sem avançar para frente, sem progredir. E infelizmente, há pessoas que passam a vida toda voando em círculos. Voando em círculos sem crescer. Sem crescer, sem adquirir maturidade. Voando em círculos, vivem o drama de não sair do lugar. Não saem do lugar, não conseguem. Sabe como quem, irmãos? Como Sansão. Olha, Sansão foi um jovem que Deus escolheu para um propósito. Um jovem crente, de uma família crente, um jovem que Deus projetou voos altos para a vida dele. Deus olhou para Sansão e viu nele as características da águia nele, para que ele exercesse esse voo de conquista, para que ele conquistasse todos os povos ao redor, para que ele trouxesse liberdade ao povo de Israel. Deus o levantou como líder, com um grande propósito, e isso é declarado nas Escrituras, irmãos. Mas sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão vacilou na sua fé. Sansão fez aquilo que não agradava aos olhos do Senhor, né? A história de Sansão é bastante conhecida, e Sansão, ele acabou sendo preso pelos filisteus, com os olhos vazados, ficando cego. Levaram ele para uma cadeia, colocaram ele no moinho, amarraram ele com correntes e colocaram ele no moinho, cego, agora não tinha mais visão. Perdeu as características da águia. Agora não voa mais como a águia.
Deus projetou ele para voos altos, como ele te projetou e me projetou. Voos altos. Mas agora Sansão estava preso. Ele não voa mais, ele está preso. Deus projetou ele para voos altos, ele está preso, irmãos. E ele é colocado num moinho, amarrado em correntes. E Sansão passa anos e anos nessa cadeia. Sabe como, irmãos? Empurrando esse moinho. Ele não tem mais o voo da águia, o voo alto, o voo para o alto. Agora ele está voando como em círculos. Ele não sai do lugar, ele não tem visão, ele não produz mais, ele não cresce, ele não tem mais influência. Essa se tornou a vida de Sansão. Olha o que está escrito em Juízes 16, 21, diz: então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão, exatamente como eu simulei aqui. Irmãos, preste atenção, é muito doloroso a gente constatar que pessoas crentes, mesmo depois de tantos anos ligados à igreja, a uma igreja ou outra, recebendo o nome de crente, de cristão, mas não revelam crescimento. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, porque Deus queria te confrontar. Eu até falei assim, eu queria pegar uma coisa mais motivadora, mas irmão, não sei se Deus colocou no meu coração. Porque Deus projetou para ti o voo da águia, como projetou para Sansão. Mas talvez você esteja fazendo um outro tipo de voo em círculos. E o voo em círculos é o voo do urubu. Uma hora está, outra não está. Uma hora é, outra não é. Não tem crescimento, estão dando voltas em círculos, sem nenhum progresso espiritual. Essa era a situação de Sansão, e essa é a situação de muitos cristãos, mas de muitos mesmo. Não crescem, não avançam, não conhecem a palavra, não oram, não jejuam, não entregam dízimos, não trabalham no reino de Deus, não cedem nem suas casas para realizar uma célula. Quando nós cedemos a casa, é a entrada da aliança, da arca do Senhor, a presença de Deus. Irmãos, assim é o crente que não assimila essa característica que o Senhor colocou para os cristãos, para nós que servimos a Deus. Para nós voarmos esse voo alto, voaremos alto, irmãos. Eu creio que eu vou voar muito mais alto, eu creio que você pode voar muito mais alto do que você tem ido até hoje. Mas nós não podemos aceitar esse voo em círculos, esse voo da dúvida, esse voo do pecado, esse voo que não nos leva a lugar nenhum, esse voo que a gente está preso a coisas que não agradam ao Senhor. Quando os urubus estão rodando em círculos, irmãos, sabe o que é que tem embaixo? Carniça, coisas mal cheirosas. E sabe o que isso simboliza? Pecado. Nós não podemos ser esse tipo de cristão que está preso ao pecado, às coisas erradas, e que passa ano, sai ano, e as coisas estão nos prendendo. Não conseguimos crescer, não conseguimos avançar, não conseguimos nem crescer assim no conhecimento. Nós não podemos ser esse tipo de cristão, mas nós precisamos ser o que o Senhor projetou.
porque foi Ele quem falou através do profeta. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Deus olha para você e quer que você seja essa águia, que voe alto, que voe alto, que voe alto. Aleluia! Louvado seja Deus! Voaremos alto, irmãos, se nos submetermos à vontade de Deus, se abraçarmos a palavra de Deus, se tivermos uma vida de oração diária, uma vida de leitura da palavra. Mantenha o seu tempo a sós com Deus diário. Não saia de manhã da sua casa sem colocar sua vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te abençoe, para que o teu voo esteja alto aos olhos do Senhor, para que você esteja na vontade de Deus, para que o olhar do Senhor esteja sobre você, para que o Senhor te abençoe, porque o Senhor quer te abençoar. Quando eu falo voaremos alto, é porque o Senhor vai prosperar a nossa vida, irmãos. Deus quer te colocar em lugares altos. Lugares baixos não são para aqueles que buscam ao Senhor, não são para aqueles que esperam no Senhor. Lugares baixos só nos pés do Senhor. Aí você toma o seu voo e você voa alto, alto, alto. Nós temos 10 anos, mas o ano que vem vai completar 11, no outro 12, e assim sucessivamente. E nós podemos voar mais alto do que temos voado. Nós podemos voar alto. Nós podemos ser esse cristão, ser esse crente que Deus está falando aqui. Nós podemos receber essa unção nesse voo, que nós vamos andar e não vamos cansar, nós vamos correr e não vamos nos fatigar, nós vamos ter uma resistência sobrenatural, porque nós voaremos alto, amém? O seu voo é o voo da águia, o seu voo não é o voo do urubu, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.